Olá, sejam bem-vindos ao canal Inspire e Transforme. Hoje nós vamos assistir ao quarto vídeo da nossa série de prevenção ao suicídio e ao terceiro vídeo produzido pelo CVV. É um vídeo que fala sobre a depressão. Após o vídeo, eu vou fazer os comentários sobre o meu ponto de vista clínico. Os contatos do CVV, é o Centro de Valorização da Vida, e dos CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Depressão. Mal do século XXI. Não à toa a OMS, a Organização Mundial de Saúde, estimou que em 2030 a depressão será a doença mais comum do mundo. Em um relatório apresentado em 2017, a OMS revelou que no mundo 322 milhões de pessoas sofrem de depressão e que no Brasil 12 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 5% da população brasileira. Esses índices são de 2017, bem antes da pandemia. Agora, você lembra do que eu falo sempre? Se você tem algum sintoma de depressão, saiba que você não está sozinho. Depressão tem tratamento e tem cura. Os links para você buscar ajuda estão aqui na descrição do canal e, por favor, se você está precisando de ajuda, assista também ao primeiro vídeo dessa série, para você ter mais informações de onde e como encontrar conforto e ajuda. Bom, a depressão está longe de ser uma doença nova. Há relatos de depressão na Grécia Antiga e até na Bíblia. Salomão narra sua grande melancolia no livro de Eclesiastes, quando ele relata as suas impressões de que a vida sem Deus é um total vazio. Salomão foi rei, o mais rico de que se tem notícias. Teve tudo de material que os desejos mundanos podem imaginar. No entanto, ele narra que nada mais tinha graça para ele. Diz assim: vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Há alguma coisa que se possa dizer: vê, isto é novo? Claramente, nada mais trazia satisfação a ele. Ele passava por momentos de tristeza profunda e de perda de interesse na vida, que são sintomas de depressão. Há muito já se sabe que a história da depressão acompanha a história da humanidade. E esse é um dos motivos encontrados pelos negacionistas do aumento desse mal. Psicólogos e até psiquiatras que discordam de que a depressão é cada vez mais comum e mais frequente. Para muitos deles, a depressão virou alguma coisa popular, alguma coisa pop. Para esses médicos, os casos de depressão não aumentaram. O que aumentou foi a notoriedade, a exposição desses casos. Se nos basearmos nessa teoria, agora os casos de depressão são mais visíveis por causa da tecnologia, das mídias sociais, da internet, e isso faz parecer que existem mais casos, o que não deixa de ser totalmente verdade. Isso realmente acontece. Também é verdade que o tabu a respeito das doenças e transtornos mentais está diminuindo. E esse estigma diminuindo faz com que as pessoas se sintam mais à vontade para falar sobre o assunto, para procurar ajuda e para procurar tratamento. Mas veja bem, se o caso fosse mesmo somente o aumento da notoriedade, por que o número de suicídios também aumenta tanto e tão drasticamente? Principalmente entre jovens. Quer dizer, se todo mundo, ou a maioria das pessoas, perdeu a vergonha, vamos dizer assim, e passou a procurar ajuda e tratamento, por que cada vez mais pessoas tiram as suas vidas
sem antes procurar ajuda e tratamento? E eu mesmo respondo. O fato é que a população do mundo aumenta exponencialmente. E assim como já foi previsto e escrito em diversas teorias, como a de Malthus, e a própria resposta dada à teoria de Malthus com a teoria reformista, os problemas, os males, as doenças aumentam exponencialmente, acompanhando o aumento populacional. Veja, se eu tenho mais pessoas para alimentar, mais pessoas para educar, para trabalhar. Tenho mais pessoas doentes e acabam surgindo novas doenças. A falta de oportunidades, a falta de vagas no sistema de educação, a falta de qualidade ou de qualquer tipo de educação, o sistema de saúde incapaz de atender a demanda, como nós estamos vendo aí na pandemia de Covid-19, alimentação, moradia, saneamento, emprego, concorrência, até o aquecimento global é influenciado pelo aumento populacional. Sem falar dos preconceitos, das diferenças e divergências que surgem no dia a dia das pessoas. Tudo isso está aumentando exponencialmente junto com o crescimento da humanidade. E cada um desses fatores faz com que diversos outros males cresçam ou que novos males apareçam. Por exemplo, se há o aumento de pessoas no mercado, há o aumento de concorrência, e se há o aumento de concorrência, também vai haver mais cobrança e mais pressa, que são gatilhos de problemas como ansiedade e depressão. Novas síndromes vão surgindo, como a síndrome da fadiga de informação. Só para vocês terem uma ideia, a velocidade e a quantidade de informações que um jovem recebe hoje em dia também pode saturar a sua mente. Hoje, em 2021, em apenas 12 horas, um jovem tem acesso pela internet ao equivalente a 1 ano de informações que uma pessoa teria acesso no início do século XX. Quer dizer, se a gente fizer as contas rapidamente, em um mês, esse mesmo jovem de hoje poderia ter acesso a toda a informação de vida de uma pessoa que viveu em 1901. Agora, com a pandemia, surgiu a síndrome da paranoia social. Com o home office, as pessoas não estão vendo os seus colegas de trabalho, não estão vendo os seus chefes. Quando eles não estão ali na câmera, nas reuniões, essa falta de convívio diário faz com que eles não consigam criar uma percepção do que os seus chefes e os seus colegas estão realmente pensando a respeito do seu trabalho, a respeito da sua produtividade. Isso gera uma insegurança e essa insegurança pode crescer a tal ponto que se torna uma paranoia. Uma outra forma da gente constatar essa relação que existe entre o aumento populacional e os males são os índices de suicídio e depressão que são muito maiores em pessoas de classes baixas. Pessoas que não conseguem oportunidades, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à saúde. Essas pessoas acabam sucumbindo à desesperança. Por conta de todas essas mudanças sociais, cada vez mais é possível encontrarmos pessoas jovens sofrendo de depressão. E a depressão pode aparecer de várias formas e por inúmeros fatores. Bom, voltando ao assunto principal, os sintomas mais comuns da depressão na adolescência são tristeza ou irritabilidade, ou os dois. Crianças, adolescentes e adultos jovens podem substituir a tristeza pela irritação e raiva. Falhas de memória, dificuldade de concentração, dificuldade na tomada de decisões. Como esses também são sintomas de fadiga e de TDA, é importante um diagnóstico bem feito e confirmado para que se faça o tratamento adequado. Alteração no convívio social. A pessoa antes era de um jeito e agora é de outro. Abandonou aquele grupo de amigos que ela andava, se isolou de todo mundo, perdeu o interesse por tudo. Alteração no apetite ou no peso. Comia muito, parou de comer, ou não comia e passou a comer muito. Veja, às vezes a criança ou adolescente pode simplesmente estabelecer uma dieta só de coisas que ele considere gostosas, como doces ou carboidratos. A gente sabe que isso já é comum entre crianças e adolescentes, mas é um fator onde devemos estar atentos e conjugar com outros sintomas para avaliar se é só o paladar infantil ou se tem algum fundo emocional. Problemas de insônia ou de só querer dormir. A
pessoa perdeu o interesse nas coisas e só quer ficar deitada. Mesmo as coisas que ela gostava de fazer, ela já não quer mais. Baixa autoestima, a sensação de se sentir inútil, feia ou feio, excluída ou excluído, ou de ter um sentimento de culpa muito forte sem ter uma razão para esse sentimento existir. Mas por que tantas pessoas ficam deprimidas? Por que tantos jovens que ainda nem sabem o que é a vida, nem experimentaram a vida direito, ou o mundo? Por que eles ficam tão tristes, sem motivação, sem alegria? Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal. E se quiserem acompanhar as nossas séries, é só ativar o sininho de notificações. Deus abençoe vocês. Inspire as pessoas, transformem o seu mundo.